Quanto tempo uma nação pode tolerar violações aéreas antes de revidar? Essa é a pergunta que a Polônia foi forçada a responder nas últimas semanas, especialmente depois que a Rússia enviou drones para seu território. A Polônia logo encontrou uma resposta. Ela está de saco cheio da Rússia e do que vê como o desejo óbvio de Putin de expandir as fronteiras russas mais profundamente na Europa. A Polônia afirmou que não se deixará ameaçar e avisou a Rússia que abaterá jatos russos que invadirem seu território. O Kremlin está furioso. Algumas das figuras mais proeminentes da Rússia já estão ameaçando guerra. A Polônia fez a ameaça na reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas em 22 de setembro. A reunião foi convocada após múltiplas violações do espaço aéreo da OTAN pela Rússia com drones e caças. Os presentes decidiram o que fazer diante do novo nível de agressão da Rússia. Os participantes também viram o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radzislaw Sikorski, subir ao palco e se dirigir diretamente à Rússia. Sikorski disse que tinha apenas um pedido ao governo russo antes de lançar o aviso que abalou o Kremlin. Se outro míssil ou aeronave entrar em nosso espaço sem permissão, deliberadamente ou por engano, e for abatido e os destroços caírem em território da OTAN, por favor, não venham aqui reclamar sobre isso. Sikorski concluiu com uma declaração final impactante. Vocês foram avisados. É um sinal claro para Putin sobre as intenções da Polônia. De agora em diante, a Polônia cansou da Rússia. Está cansada das ameaças constantes e não vai tolerar que a Rússia lance o que equivale a ataques em seu território, mesmo que esses ataques consistam em apenas alguns drones. Se a Rússia escalar além desses drones e começar a usar caças para intimidar a Polônia, Sikorski diz que a Polônia vai além da intimidação. Ela vai abater os ativos russos. Qualquer um que possa duvidar da seriedade das intenções da Polônia aqui, talvez acreditando que Sikorski tenha agido por conta própria com seu aviso, está enganado. Não apenas o ministro das Relações Exteriores da Polônia avisa a Rússia que seus jatos serão alvo de mísseis e fogo antiaéreo. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, também disse que seu país não hesitará em destruir qualquer ativo militar russo que entrar em território polonês. A Euronews relata que Tusk reiterou as falas de seu ministro da Defesa em 22 de setembro, demonstrando total unidade nos bastidores. Na Polônia, decidiremos abater objetos voadores que violarem nosso território. Não há absolutamente nenhuma discussão sobre isso, declarou Tusk. Novamente, esta é uma mensagem clara. Se Putin achava que a Rússia poderia explorar divisões internas na Polônia ou entre ela e a OTAN, descobriu que não. Não é o caso. A Polônia destruirá qualquer ativo da OTAN que invadir seu espaço aéreo. O líder da Rússia testou e provocou a OTAN em setembro para observar a resposta às frequentes violações do espaço aéreo. Agora ele tem a resposta, e não é só a Polônia que faz a ameaça. Em 23 de setembro, Bloomberg disse que líderes e ministros europeus avisaram a Rússia que estão prontos para abater jatos que violem seu espaço aéreo. Nem todas essas nações são tão diretas quanto a Polônia. Eles não fazem grandes declarações públicas, mas mostram que muitos na União Europeia e OTAN apoiam a decisão da Polônia e estão dispostos a agir contra a agressão russa. Bloomberg relata que enviados da França, Alemanha e Reino Unido tiveram uma reunião tensa com representantes russos em Moscou. Eles manifestaram preocupação sobre um incidente recente em que a Rússia enviou 3 MiG-31 ao espaço aéreo da Estônia. Como os caças só saíram após a OTAN enviar aeronaves para escoltá-los, segundo fonte anônima de Bloomberg, europeus concluíram que o envio dos MiG-31 à Estônia foi uma tática deliberada dos comandantes russos. Embora a Rússia diga que seus jatos não entraram no espaço aéreo da OTAN, fontes da Bloomberg trouxeram informações interessantes sobre a reunião. Eles dizem que a Rússia, embora tenha negado a incursão publicamente, parece ter concordado que ela aconteceu e que foi deliberada, mas apenas a portas fechadas. Segundo oficiais, um diplomata russo disse aos europeus que as incursões responderam aos ataques ucranianos à Crimeia. O Kremlin afirmou que as operações só ocorreram com apoio da OTAN. E, como resultado, a Rússia considera que já está envolvida em uma confrontação envolvendo nações europeias. Relata Bloomberg, já envolvida em uma confrontação. Se for assim,
A Polônia reforça sua alegação de que começará a derrubar jatos russos. Se a Rússia considera as duas nações em guerra, uma resposta militar a outra ação militar seria justificada. Em Moscou, embaixadores europeus disseram à Rússia que as incursões deveriam cessar. Eles também observaram que os russos tomaram notas detalhadas, sugerindo que estavam sob ordens de entregar um relatório detalhado da reunião. Para alguém, todos nós sabemos quem é esse alguém, Sr. Putin. Em 25 de setembro, o chanceler Friedrich Merz afirmou estar coordenando com Polônia, França e Reino Unido, e que a Alemanha apoiará todas as medidas necessárias. Nem Reino Unido nem França comentaram, mas é provável que não precisem. Eles parecem alinhados com a Alemanha, que também está com a Polônia. Quando se trata do que fazer com jatos russos que violam o espaço aéreo da OTAN, tudo isso já seria ruim o suficiente para a Rússia. Ela cutucou o urso da OTAN vezes demais. E agora sabe disso. Ela corre um grande risco de perder alguns de seus caças, junto com os pilotos desses caças, se violar o espaço aéreo da OTAN de qualquer forma. Mesmo assim, Putin talvez esperasse que a reaproximação entre Rússia e Estados Unidos da América em 2025 aliviasse a Rússia. Nações europeias podem pedir que caças russos sejam abatidos, mas Trump pode adotar postura mais moderada. Putin pode ter esperado que o líder russo estivesse errado. Trump também declarou seu apoio aos membros europeus da OTAN, abatendo quaisquer ativos aéreos russos que invadam seu território. Trump usou poucas palavras, mas sua mensagem foi clara. Segundo o The Independent, Trump foi perguntado se apoiava que aliados da OTAN abatessem jatos russos ao violarem o espaço aéreo. De novo, Trump só precisou de 3 palavras para dizer a Putin tudo o que ele precisava saber sobre a posição dos Estados Unidos da América nesse assunto específico. Sim, eu apoio. O que parecia uma ameaça polonesa está se espalhando rapidamente pela Europa. Com o apoio de Trump à proposta da Polônia, a OTAN se sentirá confiante para agir conforme suas declarações. A jogada de Putin falhou. Ao testar a determinação da OTAN, a Rússia pode perder jatos, armas e pilotos que juntos custam milhões de dólares. Tudo isso porque Putin tentou intimidar uma aliança de defesa coletiva que percebe cada vez mais a ameaça real da Rússia. Isso quer dizer que veremos mísseis e balas no céu da Polônia? Não, pelo menos por enquanto. A ameaça da Polônia deixou OTAN e Rússia em limbo. Só veremos a gravidade do aviso se a Rússia violar novamente o espaço aéreo polonês. A Rússia pode seguir usando drones contra a Polônia, pois pode perder muitas dessas armas baratas. Só saberemos as respostas se a Rússia testar a Polônia com caças. Enquanto aguardamos, aliados da OTAN seguem conversando. Mencionamos anteriormente que a Rússia violou o espaço aéreo da Estônia com 3 caças no início de setembro. A violação levou a Estônia a acionar o artigo 4 da OTAN, que exige consulta entre os membros. A Polônia tomou a mesma atitude após a incursão de drones russos em seu território. A consulta foi em 23 de setembro, segundo a Associated Press News. Como já vimos, a OTAN apoia a Polônia e outros membros que decidam abater jatos russos que violem seu espaço aéreo. A OTAN afirmou que, conforme o direito internacional, usará todos os meios militares e não militares para se defender e dissuadir ameaças de qualquer direção, deixando claro para a Rússia sua determinação. A referência a armas militares deve preocupar a Rússia. Parece que a OTAN avisa que membros vão destruir jatos russos que invadirem seu espaço aéreo. Claro, é provável que a OTAN precise discutir mais sobre como executar essa ameaça. Assim como quais serão as regras de engajamento da organização. Basta um jato russo simplesmente violar o espaço aéreo da OTAN? A OTAN só age se o jato ignorar os avisos da nação afetada. Até onde a Rússia precisa ir para ser recebida com fogo? Essas perguntas precisam de resposta. Se Sikorsky e Tusk estiverem certos, uma simples incursão pode fazer a Polônia atirar em jatos russos. Como você acha que a Rússia respondeu aos avisos e à declaração oficial da OTAN? O Kremlin ameaça a guerra ao tentar exibir o poder militar russo? Tudo começou porque a Rússia tentou intimidar os membros da OTAN desde o início. Vários dos ministros e propagandistas mais proeminentes da Rússia vieram a público para expressar variações da mesma mensagem. Se a Polônia ou outro país da OTAN derrubar um jato russo, a Rússia verá como ato de guerra. E isso parece ser o caso, estejam ou não os jatos russos violando o espaço aéreo da OTAN.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia reagiria com guerra se seus jatos fossem abatidos. O porta-voz de Putin disse que Rússia e OTAN já estão praticamente em guerra, dias após a Polônia informar ter abatido drones russos em seu território. Em 15 de setembro, o Kiev Independent informou que Peskov afirmou que a OTAN está em guerra com a Rússia, algo óbvio e sem necessidade de provas. A OTAN apoia diretamente e indiretamente o regime de Kiev. Essa parece ser a fraca justificativa da Rússia para suas ações com os jatos agora. A OTAN ajudar a Ucrânia significa que está em guerra com a Rússia. Presumivelmente, isso também significa que a Coreia do Norte está em guerra com a Ucrânia e com a OTAN, então. A Coreia do Norte confirmou o envio de soldados à Rússia para apoiar Putin na retomada de Kursk após a contra-invasão ucraniana ao oblast russo. Em julho, a CNN informou que a Coreia do Norte planeja enviar até 30 mil soldados para apoiar a Rússia. Se as declarações dramáticas de Peskov forem verdade, grande parte do mundo já está em conflito. Enquanto os comentários de Peskov foram uma declaração geral sobre o estado das relações entre a Rússia e a OTAN, outros comentaristas russos focaram na afirmação da Polônia de que vai começar a abater os caças russos. Bloomberg afirma que o embaixador russo, Alexei Meshkov, está incluso. Em 25 de setembro, Meshkov afirmou à rádio RTL: se a OTAN derrubar um avião russo por suposta violação de espaço aéreo, será guerra. Perceba o uso da palavra suposta. Dada a propensão da Rússia em negar todas as acusações de que violou o espaço aéreo de outro país, mesmo depois de ser confrontada com todas as evidências de que isso aconteceu, qualquer incursão seria vista como suposta. Mesmo que a Polônia derrubasse um jato russo em Varsóvia, a Rússia negaria o envio. Se Meshkov estiver certo, vai declarar guerra. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, já se pronunciou. A mensagem dele é quase igual à de Peskov e Meshkov. No dia 25 de setembro, o Kiev Independent informou que Lavrov afirma que a OTAN e a União Europeia declararam guerra à Rússia. Segundo relatos, ele fez esses comentários durante uma reunião entre os ministros das Relações Exteriores, que representam o grupo das 20 nações. Mais uma vez, os mesmos velhos argumentos de que essas organizações declararam guerra à Rússia, no momento em que começaram a oferecer apoio à Ucrânia, estão sendo repetidos. Tudo isso nos mostra onde está a mentalidade coletiva russa neste momento. Para a Rússia, as violações do espaço aéreo da OTAN são apenas uma extensão da guerra que já acredita travar. Há certo indício de covardia. Se a Rússia acha que está em guerra com a OTAN e a União Europeia, por que seus jatos só entram no espaço aéreo da OTAN? Os 3 MiG-31 enviados pela Rússia à Estônia ficaram 12 minutos e partiram quando caças da OTAN chegaram. Existem contradições. A Rússia diz estar em guerra, mas não combate. A Rússia pode estar aguardando que um país da OTAN, como a Polônia, tome uma ação que ela considere como início de conflito para agir de forma mais agressiva. Derrubar jatos russos seria esse primeiro passo, fornecendo aos propagandistas russos munição para justificar a guerra ao povo. Enquanto escondem os motivos pelos quais esses jatos foram abatidos em primeiro lugar, isso é especulativo. Mas o que não é especulativo é que a Rússia está mostrando uma grande dose de hipocrisia em suas ameaças de guerra. Meshkov demonstra isso, segundo o Kiev Post, ao comentar na rádio francesa. Vários aviões entram em nosso espaço aéreo, acidentalmente ou não, e ninguém os derruba, disse Meshkov. Isso é verdade? Mais ou menos. Segundo o Kiev Post, a Rússia não derrubou nenhuma aeronave que teria violado seu espaço aéreo, caso essas violações tenham mesmo ocorrido. Apesar disso, ela já abateu aviões, frequentemente comerciais, não militares. Pegue o voo MH17 da Malaysian Airlines, por exemplo. Em julho, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos responsabilizou a Rússia e separatistas russos pela queda do avião em 2014. Todas as 298 pessoas a bordo morreram. Meshkov está tecnicamente correto ao dizer que a Rússia não abateu o avião por violação do espaço aéreo. Em vez disso, abateu o voo MH17 sobre a Ucrânia, no ano em que Putin iniciou sua campanha contra o país que depois invadiu. Alguns podem alegar que, segundo a própria Rússia, derrubar o voo MH17 não seria abater um avião em seu próprio espaço aéreo.
Afinal, um dos principais motivos de Putin para iniciar a guerra na Ucrânia é que ele acredita que a Ucrânia sempre fez parte da Rússia. Ele afirmou isso em um ensaio prolixo chamado Sobre a Unidade Histórica de Russos e Ucranianos. Putin afirmou no ensaio que russos e ucranianos são um só povo, enfatizando sua crença nisso. Se for esse o caso, a Rússia abateu uma aeronave em seu próprio espaço aéreo. Afinal, a Rússia acredita que a Ucrânia lhe pertence. Ignorando tecnicalidades e hipocrisias, a Rússia não enfrentou caças da OTAN em seu território. Meshkov pode afirmar que isso aconteceu, mas ele não apresenta nenhuma evidência de que isso tenha ocorrido. Será que podemos realmente acreditar que a Rússia apenas guiaria aeronaves da OTAN para fora de seu espaço aéreo, caso elas o violassem? Será que a Rússia faria como a Polônia e abateria esses jatos? Suponhamos que a Rússia esteja falando sério. Se a Polônia derrubasse um jato russo em seu espaço aéreo e a Rússia declarasse guerra, quais seriam as consequências? Quando se trata de números puros, a Rússia deveria ter um exército forte o suficiente para derrotar a Polônia, se a Polônia estiver lutando sozinha. Segundo o Global Firepower, que avalia 145 nações militares anualmente com dezenas de fatores. No jogo dos números, a Rússia tem vantagem em todos os aspectos. Sua população é mais de 3 vezes maior que a da Polônia, o que contribui para que a Rússia tenha um efetivo militar ativo de 132 milhões de pessoas contra 202.100 membros ativos das Forças Armadas. Para a Polônia, a Rússia gasta mais do que o dobro do que a Polônia gasta anualmente com suas Forças Armadas. Ela tem mais de 3.800 aeronaves, mais de 5.000 tanques e 131.527 veículos blindados, contra 23.138 da Polônia. Em uma batalha naval, a frota da Rússia conta com 419 navios. A Polônia possui 62 embarcações. No entanto, a guerra na Ucrânia nos ensinou uma coisa: a superioridade numérica da Rússia não garante uma vitória. O espírito, o desejo de defender o país e a inovação diante das investidas russas são igualmente importantes. A Polônia certamente não falta em espírito. A Polônia, marcada pela agressão soviética, não se renderá facilmente caso a Rússia declare guerra. Sikorski deixou isso claro em abril ao fazer, segundo a Newsweek, uma previsão sombria sobre um possível conflito entre Rússia e Polônia. A Rússia atacou a Polônia muitas vezes nos 500 anos de nossa história, disse Sikorski. Nesse caso, a Rússia perderá porque o Ocidente é muito mais poderoso e a Ucrânia não luta sozinha. Diferente do passado, não lutaremos sozinhos. Esse é o ponto principal. A Polônia não precisa derrotar a Rússia sozinha, pois integra a OTAN. Como a OTAN deixou claro após consulta sob o artigo 4. Ela vai apoiar qualquer um de seus membros, usando todos os meios que tiverem à disposição para lidar com a Rússia e suas aeronaves que violam o espaço aéreo. Isso significa que, mesmo se esses membros derrubarem jatos, não será visto como agressão à Rússia que obrigue um membro da OTAN a lutar sozinho, mas sim como defesa. Se a Rússia atacar a Polônia ou outro membro da OTAN por derrubarem jatos russos em seu espaço aéreo, o artigo 5 será acionado. Este artigo determina que todos os países da OTAN devem ajudar qualquer membro vítima de agressão. Então, a Rússia não estará lutando apenas contra a Polônia se iniciar a guerra que está ameaçando começar. Ela estará lutando contra toda a OTAN. A Rússia sabe disso, o que gera dúvida sobre como reagiria se um de seus jatos fosse abatido na Polônia. Podemos ter a resposta pelo ocorrido em 2015, quando a Turquia derrubou um Su-20 e 4M russo que entrou em seu território vindo da Síria. A Rússia ameaçou bastante na época, mas não cumpriu por a Turquia ser da OTAN. Em vez disso, a Rússia se contentou com um pedido de desculpas da Turquia. Será que faria o mesmo novamente? Será que em 2025 haveria ao menos um pedido de desculpas, já que está claro que a Rússia busca provocar a OTAN? Só saberemos as respostas se a Rússia decidir comprovar se Sikorski, Tusk e a OTAN realmente levam seus avisos a sério. A Rússia já tem histórico de atacar jatos da OTAN, seja diretamente ou por guerra híbrida. Kaliningrado tentou incapacitar o jato do ministro da Defesa da Espanha. Descubra o que aconteceu em seguida no nosso vídeo. Inscreva-se no The Military Show para mais novidades sobre a violação do espaço aéreo russo. Obrigado por assistir.